Fala, torcedor do Mesa Quadrada, sou o João Paulo Andrade e venho falar, Fernando Diniz é a melhor escolha para o Cruzeiro e posso provar. Mas antes de falar de Fernando Diniz, vamos falar de Fernando Seabra. Seabra chega no Cruzeiro em meados de abril, onde ele faz seu primeiro jogo no dia 11 de abril contra o Aliança Petroleira, no Mineirão pela Copa Sul-Americana, num empate de 3-3. Seabra, então, ele faz 35 jogos no comando do Cruzeiro, sendo 17 vitórias e 8 empates, 10 derrotas. Seabra tem um bom aproveitamento de 56%, mas por que Seabra, então, caiu? Essa é uma pergunta que fica, mas o Seabra, ele começa com um bom trabalho, e Seabra consegue, aos poucos, ir desenvolvendo a sua forma de jogar. Só que o Seabra ele começa a se perder em escolhas e em entrevistas com palavras mal colocadas. E assim o Cruzeiro tem uma queda de rendimento, onde que faz com que a gente precise fazer a troca do treinador. Não que o Seabra seja um mau treinador, mas ele se perdeu e não consegue colocar mais o Cruzeiro no eixo. E mediante disso, a diretoria precisaria fazer trocas, e dois nomes foram os mais fortes que surgiram no mercado, que seria Luiz Castro e Fernando Diniz. E aí eu falo, Fernando Diniz é a melhor opção para o Cruzeiro. O Luiz Castro é um excelente treinador, só que o Luiz Castro, como a gente já viu no Botafogo, ele tem uma forma de jogar muito peculiar. Ele gosta de um time com muita força física e um time mais vertical, que sai muito bem para o contra-ataque, usando principalmente as beiradas de campo, jogadores de velocidade. E não é isso que a gente vê no Cruzeiro hoje. Não é o time do Cruzeiro, não é um elenco do Cruzeiro que a torcida acompanha e sabe que joga dessa forma. O Cruzeiro em 2024 é um time que se mostra com muita posse de bola. Inclusive, recentemente, em todos os jogos que mesmo nós perdemos, o Cruzeiro teve mais posse de bola, exceto em La Bombonera contra o Boca Juniors. Em todos os outros jogos, o Cruzeiro teve mais posse de bola. Só que uma posse de bola infrutífera, uma posse de bola que não faz com que o Cruzeiro crie jogadas, principalmente para seu centroavante Caio Jorge. Tirando que o Dineno hoje está machucado, não pode ser uma arma utilizada pelo Fernando Seabra, que inclusive Dineno, com seu potencial de cabeça, não era bem aproveitado pelo Cruzeiro não ter esses pontas que poderiam fazer essas jogadas. Então o Cruzeiro hoje é um time que tem uma posse de bola maior. E falar em posse de bola, você lembra de quem? Fernando Diniz. Fernando Diniz, um treinador que pode aproveitar muito bem esse elenco. Fernando Diniz, com sua paciência, sua inteligência, ele poderá montar o Cruzeiro para que essa posse de bola vire de fato chances claras de gols. E quando a gente compara esse time do Cruzeiro com aquele time do Fernando Diniz, que deu muito certo, que foi o Fluminense, inclusive campeão da Libertadores, nós temos peças que parecem muito. Exemplo, nós temos João Marcelo e Vidalba, que são zagueiros na saída de bola, são zagueiros com bons passes. O Wallace, que pode fazer aquela mesma função que o André fazia, desarmar e com uma qualidade chegar à frente, principalmente pela sua altura e porte físico, pode pisar um pouco mais na área. Matheus Pereira, aquele jogador que parece muito na forma de jogar com um Ganso. E aí, só que um jogador mais novo e um jogador com uma intensidade maior que o Fernando Diniz pode aproveitar muito bem. Mateuzinho, um jogador com excelente domínio de jogo, visualização de jogo, onde o Mateuzinho pode muito bem criar várias chances igual o Arias fazia. E vale lembrar que Caio Jorge já trabalhou com Fernando Diniz e inclusive Caio Jorge no Santos, quando trabalhou com Fernando Diniz, em 17 jogos fez 5 gols e deu 3 assistências, mas vale lembrar que ele tinha apenas 19 anos naquela época. Então o Fernando Diniz tem uma outra vantagem. O Fernando Diniz ele chega e todo o trabalho que ele começa, ele vai bem. E o Cruzeiro tem poucos jogos até o fim da temporada. Então a gente vale ressaltar que Fernando Diniz, quando passou por Fluminense, por São Paulo, ele jamais perdeu antes da 5ª rodada. Então, quando ele chega, ele consegue fazer um trabalho de curto prazo muito bom, diferentemente de outros treinadores. Então, com essas informações, a melhor escolha para o Cruzeiro hoje seria e é Fernando Diniz. E com isso, podemos pensar aí no campeão da Sul-Americana. Diniz chega com esse propósito e o Cruzeiro tem tudo
pela idade dos jogadores, pelo potencial de ser um time muito mais forte que aquele Fluminense foi. Tamo com você, Fernando. Um abraço, Diniz.